Quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. O que você tem aprendido sobre Deus, você tem colocado em prática na sua vida? O que você tem lido na Bíblia tem mudado a sua vida, a sua maneira de agir, a sua maneira de tratar os outros? Tem mudado a sua vida a leitura da palavra de Deus? Pense sobre isso, é um assunto que nós vamos abordar nesse vídeo. Vamos lá? Meu nome é Juliana Cristina, sou líder do projeto Amiga Bíblia. Nós estamos meditando, estudando versículo a versículo da carta de Romanos. Se você está vendo esse vídeo entre agosto, setembro, outubro de 2025, nós também temos um grupo de estudo diário de meditações versículo a versículo. Se você quiser entrar, vou deixar aqui na descrição. Se você quiser entrar, um grupo no WhatsApp totalmente gratuito. Mas tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de vídeo e tem gente que gosta dos dois. Espero que você goste de estar no grupo conosco, mas também goste de assistir os vídeos aqui. Então vamos lá, nós estamos estudando Romanos. Hoje, o texto de hoje é Romanos 2, versículo 17 até o último versículo deste capítulo, versículo 19. Lembra que a gente falou sobre que Paulo escreveu a carta de Romanos para a igreja que estava em Roma, e essa igreja era composta de judeus e gentios. Judeus vieram da linhagem de Abraão. A gente vai falar muito de Abraão nesse livro até. Então vamos lá. O que Paulo diz nesses versículos? Ora, você que leva o nome de judeu, apoie-se na lei e orgulhe-se de Deus. A gente vai ver aqui sobre a questão dos judeus, dos gentios, e vamos colocar isso para a nossa realidade, tá? Sempre que a gente lê a palavra de Deus, toda a palavra é útil para nos ensinar, nos corrigir, nos dar direção, e todos os textos a gente pode levar aplicações para nós, para os dias de hoje. Então, nós vamos ler, entender o contexto histórico e tudo mais, mas nós vamos principalmente fazer a aplicação para nós hoje. Então, você que leva o nome de judeu, apoie-se na lei e orgulhe-se de Deus. Né? E o que tem a ver isso com nós hoje? Talvez como eu, você não é judia. Mas os judeus eram significado o povo escolhido de Deus para servir a Deus. Agora hoje, no mundo que nós vivemos, todos os cristãos verdadeiros, eu gosto de incluir essa palavra verdadeiro, porque tem muita cópia falsa de Jesus por aí. Então os cristãos que são verdadeiros, eles são o povo escolhido de Deus. Se você é um cristão verdadeiro, você faz parte desse povo escolhido de Deus. E aqui ainda fala assim, então se você é povo escolhido de Deus, você se orgulha da Bíblia, da palavra de Deus, da lei de Deus, né? Então fala, se você leva o nome de Deus, você também deve se orgulhar da lei de Deus. Aí continua, olha só. Daí Paulo vai explicando. Você conhece a vontade de Deus e a prova que é superior, porque é instruído pela lei. Então, se você realmente conhece a Bíblia, tem se aprofundado no conhecimento da palavra de Deus, você vai com certeza entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Até gravei uma live no comecinho de agosto, falando sobre isso, que eu usei uma forma para a gente não usar a forma deste mundo, mas devemos nos renovar e experimentar. Lembra do Morango do Amor? Se você não viu essa live, você vai ver, é um exemplo legal que o pessoal gostou aí. Então, o que acontece? Se você conhece a Bíblia, você sabe que as coisas que Deus fala são as melhores, são verdadeiras e é o melhor caminho a seguir. Você está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Então, você que conhece a Bíblia, você tem um papel muito importante. Jesus nos diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós devemos levar essa luz para outras pessoas. Assim como Deus escolheu o povo judeu, mas não era só para eles serem o povo escolhido, Deus é só a gente, né? Exclusivo, mas eles foram escolhidos para viver de um modo teocrático, Deus governando eles, e diante disso eles iam espalhar para as outras nações como era maravilhoso e como é maravilhoso ter a vida governada e regida pelo próprio Deus. Mas ao contrário do que o plano de Deus, que Deus tinha um plano para eles, mas Deus já sabia o que ia acontecer, deles usarem a nação de Israel para proclamar o nome de Deus para outras pessoas, em vez de eles proclamarem, eles se fecharam. Nós cristãos também temos que tomar cuidado com isso. Mas aqui fala, vocês cristãos verdadeiros, vocês judeus, agora vamos colocar aqui, vocês cristãos verdadeiros, povo escolhido de Deus, são escolhidos para proclamar, levar a mensagem aos cegos, às pessoas que não entendem, às pessoas que estão caminhando na escuridão sem a luz de Jesus, entre outras coisas. Nós somos chamados para isso. Então, daí agora Paulo já começa a apertar, ele faz afirmações que o pessoal, legal, isso, nós sabemos que a palavra de Deus é boa, é agradável,
saudável, ela é poderosa, mas agora chega na parte aqui que Paulo já começa a dar puxão de orelha. Essa carta é assim, entendeu? Prepara o coração e abre o coração para ouvir repreensão também. Não para esse vídeo não, porque a palavra de Deus é repreensão, muito mais às vezes repreensão do que palavra de afirmação, né? Então, ele falou, vocês que são os guias de cegos, e se acham, porque vocês têm a lei, e continua assim. Então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Continua. Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Olha só o versículo 24, é muito forte esse versículo. Diz assim, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isso está falando para os judeus, mas isso também tem a ver com a nossa realidade, tá? Os judeus daquele momento, porque eles se diziam o povo de Deus, mas eles não viviam sobre a lei do povo de Deus. Eles falavam assim, façam isso. É mais ou menos assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque se fossem seguir os exemplos, eles pregavam a lei verdadeira. Né? Eles incluíam até umas coisas meio, né, exageradas até, mas eles pregavam a lei verdadeira, mas eles não viviam essa lei. E quantos hoje nós temos visto no dia a dia hoje, pessoas que se dizem cristãos e depois você vê escândalos de roubo de dinheiro, de traição, de coisas mais terríveis e inimagináveis que pode existir. E daí as pessoas que estão de fora da caminhada cristã verdadeira, elas falam assim, mas como que eu vou na igreja, né? Ou como que eu vou fazer parte dessa comunidade se o pastor roubou? Vou usar o termo claro aqui, se o cara trai as pessoas, se o cara é trambiqueiro. O nome de Deus é blasfemado. Estão falando mal de Deus porque os cristãos verdadeiros não estão vivendo de verdade o cristianismo que devia ser vivido. Olha que triste. Sabe, eu vi até um podcast que falou sobre isso, falou assim, que nós precisamos pedir desculpa para as pessoas se a igreja te feriu. Na verdade, vou dizer a verdade para você, a igreja, que é o corpo de Cristo espiritual, que não é nomenclatura de igreja, não é denominação, a igreja, que é o corpo de Cristo, formada por cristãos verdadeiros de várias denominações, tá? Essa igreja anda no caminho de Deus. Mas essas pessoas que às vezes fazem parte de uma igreja, lembra da parábola de Jesus, joio e trigo, que fazem parte de uma igreja, mas não são cristãos verdadeiros, daí eles blasfemam o nome de Deus. Quer dizer o quê? Eles vivem uma vida, eles se dizem cristãos, ou as mulheres ou homens se dizem cristãos, mas vivem uma vida totalmente fora dos preceitos do Senhor. E daí as pessoas de fora que não estão caminhando naquele caminho falam, eu não vou. É melhor ficar na minha vida aqui, porque eu vou lá posar de santinho e de santinha, mas só que a pessoa tem uma vida toda bagunçada. Entende isso? Precisamos pensar que esse texto aqui não é só para os judeus, é para nos ensinar hoje também. E ele continua, né? Agora a gente tem que explicar essa parte aqui, né? A incircuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Tá, o que é circuncisão, gente? É um termo que é muito falado nas escrituras. Era quando o judeu, que era do povo da linhagem de Abraão, quando o povo judeu tinha filhos, homens, no 8º dia era necessário fazer uma circuncisão. Vamos explicar mais ou menos assim, que seria uma cirurgia de fimose. Então tinha uma marca no corpo, não era só uma marca espiritual, mas era uma marca física que ele fazia parte do corpo de Deus. E os judeus se orgulhavam. Mas nós temos a marca no corpo, no 8º dia. Paulo, ele se gaba disso também. No 8º dia eu fui circuncidado. Ele se gabava disso. Depois ele falou que isso aí não fazia sentido. Que não... Daí agora ele explica por quê. Porque não adianta você ser batizado quando você era pequeno, ou você viver numa igreja, se você não vive o cristianismo verdadeiro. Não tem sentido isso. E aqui ele está falando, usando o exemplo da circuncisão para os judeus. Não adianta você falar, eu fui circuncidado ao 8º dia, se você não vive o que você prega, se você não vive nas leis de Deus. E ele continua, se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? O que Paulo está dizendo? Lembra que a carta foi escrita para judeus da igreja e gentios que estavam lá. Os judeus falavam para os gentios, vocês não foram circuncidados.
né? E os gentios, eles não eram circuncidados, mas eles praticavam o que eles estavam aprendendo. Não é o sinal no corpo, não é um ritual que vai fazer sentido para Deus. Sim, o que vai fazer sentido para Deus é entregar a vida para Jesus e a obediência dos preceitos que ele nos ensina. Então nós precisamos pensar sobre isso. Às vezes a gente os judeus põem um peso nos gentios. Eles falavam assim, tá bom, vocês se converteram ao cristianismo, mas vocês têm que fazer a marca. A gente vai falar isso em várias partes de Romanos, em outras cartas que Paulo escreveu, ele fala sobre circuncisão. Circuncisão era um sinal que eles se gabavam. Mas daqui vai explicar o que é realmente a verdadeira circuncisão. Não é algo, um ritual, não é algo feito no corpo, mas algo feito no coração. E ainda continua assim, versículo 27. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, tendo a lei escrita e a circuncisão, e é transgressor da lei. Não adianta a gente ter sinais ou fazer pactos com Deus se você não vive realmente o que a palavra de Deus diz. A gente precisa pensar sobre isso. Não é judeu quem é apenas exteriormente, e nem é circuncisão quem é meramente exterior e física. Aqui ele está falando que o povo de Deus, judeu, no sentido de o povo escolhido de Deus, não é só aqueles que vêm da linhagem de Abraão, não são só aqueles que foram circuncidados, que tiveram a marca no corpo. Não, olha como ele continua. Não, judeu é quem é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Eles se gabavam, porque eles tinham aqui no Velho Testamento as leis de Deus, né? Os principais que a gente conhece das leis de Deus são os 10 mandamentos. Então eles falavam assim, eu tenho a lei. Muitas pessoas, eu tenho a Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia. Gente, é o que eu incentivo você a fazer. Mas não faz sentido se você ler a Bíblia e não colocar em prática na sua vida. Pensa sobre isso. E aqui continua, olha, como que é feito a circuncisão hoje no cristianismo? Não é no físico, né? É no coração, é uma mudança total. O coração não é no coração aqui mesmo, mas é o coração, o que significa isso na palavra de Deus é uma mudança de mentalidade, uma mudança de sentimentos, uma mudança de vida. Então a circuncisão é o Espírito Santo que faz no nosso coração. Não é mais uma marca física, mas é uma marca espiritual. E como é feita essa marca espiritual? Quando você ouve o Evangelho de Deus, você decide, não, eu quero mudar de vida. E você não consegue, sinto muito te dizer, você não consegue mudar de vida sozinho. Você pode tentar, mas não dá. Você pode sustentar por um tempo, mas não dá. Você precisa da ajuda de Deus. E você decide entregar sua vida para Deus, não viver mais do seu jeito. E decide realmente viver do jeito de Deus, entregando sua vida, crendo em Jesus como o único e suficiente Salvador. Você vai receber o Espírito Santo na sua vida. A gente vai falar isso mais pra frente também. Então o Espírito Santo opera uma transformação em nós. E o Espírito Santo é o selo. A gente vai falar no capítulo 5 sobre isso, tá? Ele continua, né? Para estes que não só dizem que tem a lei e não só dizem que tem a marca, mas vivem realmente na prática o que Deus ensina, para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo está ensinando aqui para os judeus? Você pode se gabar, eu sou judeu, circuncidado ao 8º dia, sou descendente de Abraão, ou você no nosso dia de hoje, me converti faz muito tempo, eu vou na igreja desde que nasci. Isso aí não faz sentido se você não vive realmente na prática da palavra de Deus, como cristão verdadeiro, imitando Cristo. E aqui os judeus se gabavam disso e eles esperavam reconhecimentos humanos. Mas aqui fala, aquele que realmente se converteu e vive pela lei de Deus, eles não vão receber elogio dos homens, honra dos homens, mas eles vão receber louvor do próprio Deus. Como você tem vivido a sua vida? Você lê a palavra? Voltando à primeira pergunta que a gente fez, você lê a palavra e coloca em prática? O que Deus acha de você? A gente não tem que se preocupar, eu até tenho esse problema, eu acho que até é um problema, eu falo até com a minha terapeuta, eu acho que até é um problema. Eu não tô nem aí pro que as pessoas pensam. Até por isso que eu acho que Deus até um pouquinho desse tempero ele colocou em mim. Por quê? Porque senão a gente não ia ter coragem de gravar um canal do jeito que a gente é, assim, espontânea. Senão se a gente fica pensando muito no que os outros vão pensar, a gente quer fazer uma coisa tão perfeita, mas não tem como agradar todo mundo. O nosso objetivo não deve ser agradar a outras pessoas em si, porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Cada um tem uma demanda, cada um tem um buraco no coração que quer que você supra, mas nós precisamos olhar para Jesus. E você querendo agradar Jesus, você vai agradar outras pessoas. E todo mundo vai dar para agradar. Porque nem Jesus agradou, né? Então, voltando. Olhe para Jesus. O que você tem feito? As pessoas têm te aplaudido, elogiado,
Às vezes algumas pessoas elogiam, até fazem comentários legaisinhos aqui no canal. Obrigado, pessoal. Isso é uma palavra de incentivo para mim. Mas toda a glória a Deus. Por que eu falo? Porque eu sou desse jeito? Não é por mim, é por Deus. Se você gosta dessa dinâmica que eu falo aqui, você pode pensar, ai, que a Juliana é legal. Gente, eu sou uma pessoa legal. Eu gosto de dar abraço, conversar, eu sou amigável. Mas nada do que eu falo é da minha capacidade. Tudo é da capacidade de Deus. Mas quando você vive uma vida cristã, você vive para os outros ver e te dar um like, te agradar aos outros e receber elogios? Ou você vive para Deus te ver e ver seu coração e ver como você tem vivido? E ficar feliz. Aí, filha, tá no lugar certo, tá no caminho certo. Isso aí, venceu mais uma. Conseguiu ficar calada quando você tinha vontade de meter a boca em alguém. Entendeu? Quem você tem agradado? E para as outras pessoas, né, até viver na igreja, a gente é fácil viver na igreja. Você vai bonitinha, vai arrumada, cheirosa, louva a Deus, levanta a mão, expressa louvor. Eu sou bem assim, exagerada até nesse jeito. Mas você pode viver, as pessoas podem ver, ai, que pessoa espiritual. Tá bom, mas será que Deus está vendo isso na sua vida? Deus está vendo, ó, está sendo aprovada? Pensa sobre isso. Será que você tem agradado a Deus? E como você vai saber se você tem agradado a Deus? Ouvindo a voz dele, orando, falando com ele, mas comparando você com Jesus. Olha para Jesus como Jesus era e fala assim, será que eu estou sendo mais parecida com ele? Será que eu estou andando nesse caminho dele? A gente nunca vai ser perfeito aqui, mas você tem que pensar sobre isso. Certo? Perfeito, porque aqui tem homem também assistindo nosso canal. Que bom, né? Ó, Deus abençoe a vida de vocês e pense. O que você tem aprendido, você tem colocado em prática? Deus está vendo se você está colocando em prática mesmo? Pense sobre isso, tá bom? Um abraço bem apertado, curta, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas, para mais pessoas se edificarem pela palavra de Deus, tá bom? E um grande abraço e até o próximo vídeo.